e não durou 24 horas. Lembra que nós falamos do escândalo do arroz? Que as empresas que tinham ganhado o leilão do arroz feita pelo governo federal não eram empresas especializadas, mas sim uma locadora de carro, uma mercearia e tinha uma outra que eu esqueci. Pois bem, hoje o jornal Globo mostra que o leilão foi cancelado. E também, em entrevista coletiva, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não soube responder aos questionamentos dos jornalistas. Falou que empresas eram grandes, outras pequenas, mas que poderiam trazer os arroz, mas que devido à polêmica e os problemas, o governo decidiu cancelar o leilão e vai fazer outro posteriormente. Mas a oposição já aproveitou e já está recolhendo assinaturas, como eu falei para vocês também ainda ontem. O que chama atenção é que nessa entrevista coletiva, o ministro, quando questionado se as empresas iriam conseguir arcar com as toneladas, né? Ele disse, isso não interessa. Como não interessa? Um leilão de milhões que precisa trazer aquilo que demanda, as toneladas que demandaram, como não interessa? Né? Eu vou colocar as falas do governo, do ministro aqui, e também a parte de ontem que estávamos conversando, para você ter sua opinião aqui em relação a esse leilão, essa manobra, né? E acredito que vamos ter uma CPI do arroz. Hoje no Twitter teve vários posts relacionados a isso. Vai ser uma questão que vai ser muito cara para a oposição bolsonarista, a relação do arroz. Não entrando muito no mérito se era bom ou ruim ter o arroz, mas a oposição vai aproveitar o primarismo do governo, que não soube nem fazer um leilão de arroz, e vai pedir para a Advocacia Geral da União e a AGU, que é o Tribunal de Contas, ajudarem na formulação de um novo edital. Isso é importante, claro, mas mostra o primarismo do governo para construir um simples leilão, né? E dar munição para a oposição, como eu falei. Segue os vídeos aí. Sem gastar até aqui um centavo do dinheiro público, a decisão é anular este leilão e proceder um novo, mais ajustado, vendo todos os mecanismos possíveis da gente contratar depois empresas com capacidade de entregar arroz com qualidade, a preço barato para os consumidores. O presidente Lula participou dessa decisão de anular esse leilão e proceder um novo leilão, mais aperfeiçoado do ponto de vista das suas regras. Por isso, a CGU e a AGU participarão, e a Receita Federal também, da elaboração desse novo leilão. Juntamente com a Conab, não haverá recuo dessa decisão, tendo em vista que é necessário que o arroz chegue na mesa do povo brasileiro a um preço justo. Ninguém disse que não tem arroz no Brasil, mas é muito justo. Ontem saem os dados da Serasa que prevê uma quebra de 500 mil toneladas. Aquilo que é justo já fica faltando, e é determinação do presidente que isso não reflita na mesa dos mais humildes. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega nesse leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. As empresas ganharam e quantas não têm capacidade? Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é mesmo Não interessa. O que interessa é o seguinte. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidade. Mas uma maioria tem fragilidade, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão
quando acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito de que nós tenhamos arroz em grande quantidade, em qualidade, a preço justo para o povo brasileiro. Para abastecer o mercado. Então as entidades já achavam, já ponderavam que não era preciso a importação. Aí o governo bate o martelo, decide importar. Não apenas decide, como informa ao distinto público que os sacos de arroz que o governo importar terão o logo do governo informando, olha, foi arroz importado pelo governo federal, o que soa como anúncio eleitoral, num ano em que haverá eleições municipais. Então, ficou uma coisa muito estranha, com caráter político-eleitoral, e agora o Estadão nos informa, assim, quem foram os ganhadores do leilão para a compra, para a importação desse arroz que vai ter o logo do próprio governo. Bem, um fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos estão entre os vencedores do leilão promovido pelo governo para a compra de 263 mil toneladas de arroz, né? Esse leilão, né, que foi concluído na quinta-feira, né, foi realizado pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento